700 anos antes de Cristo, em Isaías 53, 4, 5. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quando chegou o tempo da grande festa de Páscoa, Jesus foi com seus discípulos para Jerusalém. Os judeus vinham de todas as partes, a fim de participar desta festa. Durante a comemoração, comiam juntos e relembravam como Deus tirara os seus antepassados do Egito. Na quinta-feira à noite, Jesus também se reuniu com seus discípulos, num grande cenáculo, para juntos comer a ceia pascual. Desejei ansiosamente comer essa ceia com vocês antes do meu sofrimento. Na mesa o pão, também no peito uma dor, com aquilo que vem de um lado um sorriso, do outro traição. Ele abençoa e parte o pão e lava os pés daqueles fiéis, e mesmo traído, eu abençoo esse pão. Recebe assim teu vinho e o pão. Tomai e comei. Isto é o meu corpo. E enxugou com a dor. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Cantou depois de ceiar, e era um louvor que vinha preparar a maior canção cantada na cruz, escrita na ceia pelo meu Jesus. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Ele via a mim, o meu Jesus pensava em mim.
mesa o pão, o vinho também, no peito uma dor, com aquilo que vem, de um lado um sorriso, Graças te dou, meu Pai. outro traição, Bebei dele todos vós. boa, Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. os pés Façam isso daqueles fiéis, em memória de mim, mesmo para a remissão dos pecados. recebe assim teu vinho e o pão, ao invés de rancor, lavou nossos pés e enxugou com a dor. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. O hino cantou depois de ceiar, e era um louvor que vinha preparar a maior canção cantada na cruz, escrita na ceia pelo meu Jesus. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Ele veio a mim, o meu Jesus pensava em mim. Digo a vocês que dessa hora em diante não beberei mais do fruto da videira, até que eu beba outra vez com vocês no reino do meu Pai. Afirmo a vocês que um dentre vós, um de vocês, há de me trair. Quem? Um de vocês vai me trair. Mestre, seria eu? Mestre, serei eu, Senhor. Um de vocês vai me trair. O Filho do Homem deve morrer, como dizem as Escrituras ao seu respeito. Mas ai daquele por quem ele for traído. Melhor para tal homem que nem tivesse nascido.
Tu o disseste. O que tiver que fazer, façam depressa. Agora sim é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo há de glorificar. Filhinhos, vou ficar com vocês por muito tempo. Vocês vão me procurar e não vão me encontrar. Um novo mandamento deixo a vocês. Ameis uns aos outros, assim como eu os amei. Isso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se amardes uns aos outros. Mestre, para onde vais? Para onde eu vou, Pedro? Não pode ir agora, somente mais tarde. Mestre, eu daria minha própria vida por ti. Darás a vida por mim, Pedro. Na verdade te digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Jamais te negaria, Senhor. Jamais negaria, Senhor. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o meu pé vacile. O Senhor é quem me guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois Ele é o meu socorro. O Senhor é quem me guarda.
é minha sombra, a minha direita. Ele guarda a minha alma, me protege contra o mal. Ele guarda a minha entrada e a minha saída. Desde agora e para sempre. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani. Venham comigo, vamos orar. Então, Jesus foi levando consigo Pedro, Tiago e João, e começou a sentir uma profunda tristeza e aflição. O que tens? Minha alma está angustiada até a morte. Eu sinto uma grande aflição. Vigiem e orem. Onde é que tá o Maurício?
Papai. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas contudo, seja feita a tua vontade. Então, será que vocês não podem vigiar nem ao menos 1 hora? Vigiem e orem, para que vocês não caiam em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Orem e vigiem. Pai meu, passa de mim esse cálice. Contudo, faça-se a tua vontade.
Meu pai! Pai! Passa de mim esse cálice! Contudo, faça a tua vontade. Então, acordem. Chegou a hora em que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Vejam, aí vem o que me trai. E Jesus, falando ainda com seus discípulos, quando se aproximou Judas, um dos 12 discípulos. Junto com ele vinham muitos soldados armados com espadas e varapaus. Estes haviam sido mandados pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes judeus. O traidor tinha combinado com eles um sinal, dizendo que prendessem um homem que ele cumprimentasse com um beijo. A que vieste, amigo? É com um beijo que trai o Filho do Homem? A quem vocês procuram? Eu sou! Basta! Embainha a tua espada! Todos que lançaram mão da espada, por ela morrerão. Vocês vêm a mim com espadas e varapaus, como se eu fosse um bandido. Eu estive todos os dias com vocês no templo ensinando, e vocês não me prenderam. Ora, cale-se, seu maldito! Guardas, levem-no! Agora! Os soldados prenderam Jesus e ele foi levado a Pôncio Pilatos, o governador romano. Caiu.
Quando Judas, o traidor, viu que Jesus havia sido preso, sentiu profundo remorso e foi devolver as 30 moedas de prata ao chefe dos sacerdotes e líderes do povo, afirmando que pecou traindo um homem inocente, mas nada adiantou, pois ele já tinha sido preso. E então, levado ao desespero, enforcou-se. Estando Pedro no pátio, no meio dos judeus, servos e guardas, estava de longe, observando tudo que acontecia. De Jesus. É ele sim. Eu sei do que você está falando, mulher. Claro que é você. Você é louca. Não conheço esse homem. É ele. Não conheço. Elas são loucas. Você é um deles. O seu jeito de falar te denuncia. É sim. Não conheço a Jesus, mulher. Conhece sim. Não conheço esse homem. Estão enganados. É isso. Com certeza você estava com ele porque também é Galileu. Era ele. Eu não conheço Jesus. Era ele, você. Não sei quem é Jesus Cristo.
Não, não conheço. Quando o galo cantou, Pedro se lembrou das palavras de Jesus: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali, chorando amargamente. Após levarem Jesus para a casa do sumo sacerdote, onde estavam reunidos os principais sacerdotes, líderes do povo e mestres da lei, onde tentavam encontrar provas contra Jesus, para que ele fosse condenado à morte, mas nada de concreto havia. Alguns testemunhos falsos que se contradiziam, outras afirmações sem fundamentos, mas nada que fosse suficiente para sua condenação. Resolveram então entregá-lo a Pilatos, afirmando que Jesus estava corrompendo o povo, afirmando ser ele o próprio Cristo.
que vocês querem? Tu és o rei dos judeus? Disseram isso de mim. O tu está dizendo. Não vejo nenhum motivo para condenar esse homem. Vou mandar castigá-lo com chicotadas e eu deixarei ir embora. Como de costume de vosso povo, por ocasião da festa, eu devo soltar um prisioneiro. Eu tenho Jesus e Barrabás. A quem quereis que eu solte? Mas Barrabás é um assassino, um criminoso, e esse Jesus nenhum mal fez. O que farei com ele? Então, Pilatos, vendo que não conseguia nada e o povo estava em grande revolta, pediu que trouxessem água. Lavou as mãos e disse: Sou inocente do sangue desse homem, que o sangue dele recaia sobre vós.
Guardas! Chicoteio! Agora sim terás o que merece, Jesus. Vamos, guardas! Chicoteio! Vamos, guardas! Mais força! Salve-se, Jesus! Os soldados chicotearam Jesus. Depois, colocaram nele uma coroa de espinhos. Soldados! Virem-no! Homens, todo rei merece uma coroa. Daremos uma coroa a ele. Vamos, soldados. Rei dos judeus. Aqui está sua coroa. Salve o rei! Zombando dele, colocaram nele um manto vermelho e lhe deram chicotadas. Agora sim. Guardas! Salve o rei! Batam! Vamos, rei! Mostre seu poder! O chefe dos soldados, já cansado de tanto chicotear Jesus,
irritado porque ele não se entregava. Pediu um chicote que tinha em sua ponta uma bola de arame. Esse chicote era usado somente nos piores bandidos da época. E antes de lhe entregar a cruz do Calvário, deu-lhe a derradeira chicotada, que ficou cravada em suas costas. Os soldados trouxeram até Jesus a cruz para que ele carregasse. Bom, soldados, entregaremos a ele a cruz que ele merece. O forçavam a levantar. E continuar sua caminhada. No meio do caminho, coberto de feridas e sangue, viu Maria, sua mãe, que chorava ao ver toda a maldade que faziam com ele. E os soldados novamente o chicoteavam. Levante-se, Jesus! Vamos, carregue sua cruz! Rei dos reis! Vamos, guardas! Levante-se, homem! Eu não tenho todo o tempo, vamos! Levante-se, seu maldito! Bata nos soldados! Vamos, soldados! Não parem, mais forte! Levante-se, Jesus! Jesus, fraco pela falta de alimentação e pelos maus tratos, caía novamente. Os soldados perceberam que Jesus já estava sucumbindo e obrigaram Simão, o sirineu, a carregar a cruz para ele. Vamos, homens!
Vamos, Jesus! Sometimes forgiveness feels like a man. God only knows why love is worth the fall. Vamos, ajude-o! Maybe that's what makes maybe that's what Chegando ao Calvário, caindo pela terceira vez, as mulheres, incluindo Maria, sua mãe, observavam tudo aquilo cheias de pesar e dor. Os soldados deitaram-no sobre a cruz. heaven knows. Após crucificarem os dois ladrões ao lado de Jesus, vieram até ele e tiraram sua capa. Hold my heart, don't let it break like me. Sometimes the moment Sortudo. feels like 1,000 years. God only knows why love is strange. Baby, that's for me. Deitados sobre a cruz, pregaram primeiro a mão direita com um cravo de ferro. E o sangue santo do Senhor jorrou. Depois fizeram o mesmo com a mão esquerda. Não contentes com tudo isso, os soldados ainda fixaram 2 pés de Jesus com um único cravo. O sangue de Jesus escorria manchando a madeira da cruz. E por cima da sua cabeça escreveram sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Salve o rei! Os soldados romanos envolveram seus braços com cordas, rendendo-o na cruz. Take this fainted heart. Take these tainted hands. Wash me in your love. Come like grace again. Even when my strength is thoughts, I'll pray. E Jesus foi crucificado Even when I em meio a 2 ladrões. I'll praise you. Os judeus passavam por ele zombando e diziam: The words louder than I
salvou os outros, salve-se a ti mesmo, se de fato é o Filho de Deus. Take this mountain weight. Não é o rei dos judeus? Prova descendo da cruz. Hold me through the trial. Não é Cristo de Deus, o escolhido? Saia daí! Even when the fight seems lost, I'll praise you. Even when it hurts like hell, I'll praise Rei dos judeus, you. Even when salve-se Jesus. no sense, Desça dessa cruz e mostre seu poder, seu mentiroso. then I'll sing your praise. I will only sing your praise. I will only sing your praise. I will only sing your praise. E prova que és realmente aquele que tu dizes que és. Você não teme a Deus? Nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós deveríamos morrer pelos nossos crimes, mas ele não cometeu mal nenhum. Jesus, lembre-se de mim quando entrares no teu reino. Eu te digo que hoje mesmo tu Take this faint estarás no paraíso comigo. take these Ao meio-dia, começou a escurecer, e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. As dores de Jesus aumentaram dramaticamente. Seu esforço para respirar era enorme. Mesmo sofrendo na cruz, Jesus olhou para o céu e perdoou a todos, dizendo: Pai, meu Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Mesmo agonizando na cruz, Jesus havia perdoado aquelas pessoas que lhe fizeram tanto mal. when it's hard to find the word louder than sing your praise. I will only sing your praise. Take this mountain weight. Take these ocean tears. Eu tenho sede. Um dos guardas fixou uma esponja em sua lança, molhou no vinagre e levou aos lábios de Jesus. Even when Mas ele não aceitou. seems lost, I'll praise you. Even when it hurts like hell, I'll praise you. Even when it makes no sense to sing. Jesus sofreu por mais algum tempo e antes de morrer, ele diz:
Meu Pai, eu em tuas mãos, eu entrego o meu espírito. Como de costume, quebravam as pernas dos crucificados, mas para ter certeza de sua morte, mas como diziam as Escrituras, que nenhum de seus ossos seriam quebrados. Um soldado furou seu lado com uma lança, e logo saiu sangue com água. Também as Escrituras dizem que este olharia para Jesus, a quem ele perfurou com a lança. How lonely sing your
Havia um homem, bom e justo, chamado José de Arimateia. Ele, que não tinha concordado com a decisão e os atos dos outros líderes religiosos. Ele aguardava a vinda do reino de Deus. Então, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Retiraram Jesus da cruz. Maria, sua mãe, chorava com grande tristeza. José de Arimateia possuía um túmulo novo, próximo do Calvário, encravado na rocha, e foi nele que colocaram Jesus. No dia seguinte, os sacerdotes judeus pediram a Pilatos para colocar guardas para proteger o túmulo de Jesus, com medo que os discípulos pudessem vir a roubar o corpo dele e dissessem que ele havia ressuscitado.
Pilatos enviou 2 guardas para vigiar o local. Eis que um anjo do Senhor desceu do céu e removeu a pedra do sepulcro, causando um grande terremoto. Na manhã do 3º dia, as mulheres foram ao túmulo, levando as especiarias que haviam preparado. E viram que a pedra tinha sido afastada da entrada. Quando entraram no túmulo, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Enquanto estavam ali, perplexas, 2 anjos do Senhor apareceram, vestidos com mantos resplandecentes. As mulheres ficaram amedrontadas e se curvaram com o rosto em terra. Então os anjos diziam: por que procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. As mulheres foram contar aos outros tudo o que viram e ouviram.
todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Portanto, vão a todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando tudo o que vos tenho ordenado. E lembrem-se, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Gentilmente